Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil. A família Lira Brandão, capítulo 2. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede viver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Mais de 20 anos transcorreram céleres sobre a terra. Leopoldo realizara muito mais que sonhara. Tornou-se um dos barões do café, conhecido não apenas pela magnífica propriedade rural, mas também por ser hábil comerciante. A antiga fazenda Ouro Verde, situada em uma região do interior fluminense, conhecida como Vale do Paraíba, possuía grande extensão de terras férteis. Durante o segundo reinado, a região ofertou aos cultivadores de café a riqueza e o prestígio de serem os donos das safras mais abundantes do Brasil. E durante algum tempo, de todo o planeta. A Casa Grande passara por grandes mudanças, reconstruída quase que totalmente, transformara-se no solar da família do barão Leopoldo Lira Brandão. Aninhado, no vale lembrava mais um palacete elegante que uma casa rural. A arquitetura rebuscada lembrava os casarões das quintas portuguesas. Edificado em 2 pavimentos, nas paredes brancas, destacavam-se janelões azuis com as floreiras a derramar delicados misotes. Construído na forma de quadrilátero, propiciava aos moradores um gracioso jardim interno. Na área frontal, 2 escadas laterais levavam a uma varanda ornamentada com arcos sustentados por vigorosas pilastras e, em seu interior, uma pesada porta de carvalho, ricamente entalhada, dava acesso ao salão de recepção. A partir do pátio central, que iniciava desde as escadarias na entrada, estendia-se o bem cuidado jardim. A trilha, ladeada por altivas palmeiras imperiais, conduziu o visitante à porta principal. Borboletas faceiras passeavam em meio aos canteiros de rosas. Aqui e ali, seixos de samambaia refletiam um verde exuberante. A grande quantidade de hortênsias azuis revelava a predileção de Anita, a senhora do solar. À esquerda, uma formosa capela evidenciava o credo religioso adotado pela maioria da sociedade que compunha o Império Português no Brasil. À direita, um extraordinário pomar e horta, e ao descer uma encosta era possível ver poucos casebres de alguns colonos italianos. Havia uma oficina, um curral e outras instalações para animais de carga e montaria, paiol, tulhas e celeiros. Grandes terreiros para a secagem do café, monjolos movidos a água, pilões manuais, engenho com as moendas e caldeiras, casa para secagem e encaixotamento do açúcar. Casa da farinha, onde muitas escravas trabalhavam com o milho, o arroz e a mandioca, transformando-os em farto alimento. A flora exuberante falava ao coração de magnitude das obras de Deus que tudo criou, não só para nos sustentar, mas também para nos encantar. E a propriedade ostentada na complexa rede de trabalho demonstrava que o homem, empregando a inteligência, pôde centuplicar os recursos doados pelo Pai de infinita bondade. Quando Leopoldo ali chegou,
já vivia no local mais de 100 de escravos. Habitavam em construções cujas cores destoavam da paleta do divino artista. O marrom das paredes de taipa contrastava tristemente com as folhas de palmeiras que serviam de telhado. Não havia janelões nem flores e as borboletas não passeavam por ali. As pesadas correntes passadas nas pequenas portas sinalizavam a ausência da liberdade que provocava sofrimentos de toda a natureza. Era a senzala. Leopoldo tomou a decisão de tudo derrubar, construir grandes galpões com piso rústico e não mais de chão batido. Construiu uma área coberta com fogão a lenha e a equipou com alguns utensílios básicos de cozinha. Inspirado pela benevolência do médico Miguel Ferraz, o barão edificou um ambiente amplo com algumas camas rústicas para acolher os que se acidentavam e adoeciam. Miguel, sem prender-se a qualquer religião, era fiel seguidor da moral cristã e acompanhou as primeiras atividades do esposo da neta, tomado de compaixão pelos pobres escravizados. Ele era visto constantemente naquele lugar simples, que chamava de enfermaria, a acolher os doentes e a tratá-los com o mesmo devotamento que oferecia a outros pacientes. Palmira, uma das escravas, que possuía grande habilidade em tratar enfermidades, utilizando processos caseiros à base de ervas medicinais, fora requisitada para acompanhá-lo. Miguel ensinava-lhe procedimentos de primeiros socorros, com a humildade que lhe era característica. A ouvia com grande atenção e, vez ou outra, surpreendia-se com a sabedoria e o bom humor de uma criatura que vivia em situação tão adversa. As melhorias proporcionadas por Leopoldo estavam longe de alcançar os conceitos de igualdade e fraternidade. Porém, depois que ele chegou, alguma alegria passou a reinar naqueles corações tão sofridos que antes viviam desprovidos de tudo. A sociedade, no seio da qual o barão fora educado, fizera dele um homem talhado nos costumes da época. Construía um império que lhe custara boa parte da juventude, em trabalhos árduos, e organizara seus negócios com a mão de obra escrava, uma força de trabalho que movia não só a província do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil. A areia do tempo escoou vertiginosamente na ampulheta da vida, e Pedro, o primogênito de Anita e Leopoldo, nasceu ali. Assim como os demais irmãos, veio ao mundo auxiliado pelas mãos do médico e bisavô. Miguel e de Palmira, a escrava curandeira que fazia as vezes de parteira. Na figura de Pedro, reencontramos Amadeu, o órfão de outrora, recebido com profundo amor por Leopoldo e Anita. Sintonizado com o pai, o acompanhava com entusiasmo em todas as atividades da fazenda. E Leopoldo sentira sua falta na época em que o enviara à capital do império a fim de concluir os estudos. Receberam novamente Simão como filho e chamaram-no Henrique. Ele desejou conhecer Portugal, que era a pátria dos antepassados, e decidira lá estudar. Diplomou-se e casou-se com uma portuguesa chamada Nina. Como iriam transferir-se para o Brasil, com ansiedade eram aguardados pelos familiares e até mesmo pela maioria dos escravos, dos quais ele sempre fora amigo. Alice, a caçula, de personalidade doce e afável, demonstrando aptidões para o magistério, matriculara-se no curso normal em um internato do Rio de Janeiro. Leopoldo e Anita receberam os filhos como uma grande dádiva dos céus, sem jamais medir esforços para protegê-los e educá-los. O sol surgia majestoso, anunciando um novo dia.
A paisagem era luz e cor. Pelas manhãs, Leopoldo cavalgava sentindo a brisa, apreciando o cheiro da terra ainda molhada pelo orvalho da noite. Herdara a propriedade de seus antepassados, repleta de extensos canaviais e grandes áreas dizimadas pelas erosões. Naqueles sítios, a febre pela busca incessante do ouro destruíra a natureza e consumira a saúde dos homens sem que nenhuma pepita fosse encontrada. Agora, olhava o vasto panorama e apreciava tudo que via. Observava as fileiras de pés de café que se espalhavam até os morros e regozijava-se por tê-los cultivado. Orgulhava-se do quanto havia modificado a paisagem. Prosperara, construíra sua família, sentia-se afortunado em todos os sentidos. Em meio à agitação do dia, Pedro solicitou um tempo a sós com seu pai para falar sobre 2 escravos. Pai, gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possibilidade de Bento e Serafim assumirem outras tarefas. O jardim sempre carece de boas mãos e Bento sabe lidar com as plantas. Poderiam auxiliar a avó Palmira, que já não tem tanta força física para mover os doentes. Temos a horta. Foram eles que solicitaram? Interrompeu Leopoldo. Não. Observo-os no terreiro de café e penso que poderíamos aproveitá-lo em postos de trabalho mais próximos de nossa casa. Estão conosco há tanto tempo, merecem nossa confiança. Às vezes, nos demoramos longe de casa e, em nossa ausência, mamãe e Alice poderão contar com eles. Leopoldo estudou o rosto do filho. Sabia que ele não lhe dissera tudo. Tinha o coração generoso. Nascera ali, era amigo e protetor dos escravos, especialmente de Bento, que o acompanhava desde pequenino, cuidando para que não se machucasse nas peraltices infantis. Filho, você sabe o quanto zelo pela segurança de todos nós, particularmente de sua mãe e sua irmã. Mas tem razão quando diz que poderão realizar outras atividades. Porém, não quero Bento cuidando do solar. Permita-lhe que execute as tarefas que enumerou, sem esquecer-se de que não o quero em nossa casa. Pedro assentiu em silêncio. Por ora estava satisfeito. O importante é que traria os amigos para mais perto e assim poderia retribuir a fidelidade e o afeto que tanto lhe dedicavam. Afastara-se de Ouro Verde por breves anos com o propósito de estudar na Academia Real do Rio de Janeiro. E durante esse tempo, a saudade do lugar onde nascera e amava não permitiu que a estadia se prolongasse além do término do curso. A esperança de novos tempos enchia sua alma de renovado vigor. Tudo estava pronto para iniciarem a construção de pequenas casas para os escravos e assim lhe proporcionariam uma vida menos difícil. Não ignorava que o pai ainda não se sentiu seguro para alforriá-los, mas acreditava que esse dia feliz não tardaria. Leopoldo conduziu o cavalo ao estábulo e adentrou a casa em busca da esposa. Reconhecia que Anita era a fonte de inspiração em todos esses anos. Valorizava o quanto ela se esmerava nos cuidados com a família e, ao longo dos anos, atendera-lhe os desejos de decorar o solar, mandando trazer da Europa muitos dos objetos que adornavam a casa. Ela possuía gosto sofisticado que refletia na beleza clássica dos ambientes. Telas com paisagens bucólicas, belos tapetes que cobriam o chão revestido de madeira brilhante, vistosas cortinas, espelhos e graciosa mobília tornavam a casa requintada. Ali,
hospedavam os familiares, amigos, comerciantes, banqueiros, membros da nobreza. Leopoldo reconhecia que a harmonia conjugal, conquistada ao longo dos anos, pairava acima de quaisquer aquisições de bens materiais. Era a alegria e a afabilidade reinante que faziam da casa grande um lar onde todos sentiam que eram bem-vindos. Anita supervisionava o preparo de algumas compotas. Concentrada, não percebeu a chegada do esposo, que, considerando a cozinha um terreno inapropriado para ele, apenas assomou a cabeça na ampla janela. Zefina! Anita dirigiu-se a uma das servas que a ouvia enquanto mexia um grande tacho de cobre. Não podemos nos esquecer de colher os figos enquanto ainda estão pequenos. É o doce favorito de Henrique. Zefina nada disse. Discretamente lançou um olhar enviesado à baronesa. Notou o belo vestido de seda, as joias e os cabelos presos graciosamente no alto da cabeça. Cheia de inveja e despeito, concluiu que não precisaria de um espelho para ver o contraste com a triste figura que ela própria fazia ao estar sempre vestida com uma longa saia preta, blusa de algodão rústico e os cabelos escondidos sob uma touca branca engomada. Indiferente ao olhar de Zefina, Anita passou a conversar com uma das mais antigas servas, a cozinheira e arrumadeira Rita, na qual depositava inteira confiança. Rita, precisamos arejar um dos quartos e fazer algumas modificações, visto que Henrique virá acompanhado da esposa. Chegará em breve. Estou tão ansiosa que estes poucos dias parecerão uma eternidade. Leopoldo interrompeu. Tantos preparativos para a volta de Henrique. Será que alguém se lembrou do meu café? Oh, meu querido, chegou mais cedo, que bom! Anita orientou Rita para servi-los na sala de estudos. Esse era o nome que ela deu ao ambiente que mais gostava. Uma sala ampla e confortável, que possuía estantes abarrotadas de livros. Uma mesa oval, rodeada de muitas cadeiras, lembrava uma biblioteca. As poltronas, revestidas de tecidos, e o piano faziam pensar em uma sala de música. Para a família, era onde tinham privacidade e aconchego.